Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 7 de março, domingo, terceiro domingo da Quaresma. Somos convidados, a partir da palavra de Deus no dia de hoje, tomando também a antífona de entrada, que nos coloca em profundo sentido ao mistério celebrado, a perceber o apelo de Deus em nossa vida. Jesus que procura purificar a casa do Senhor, o templo que também nós podemos refletir como o nosso próprio corpo, templo e morada do Espírito Santo. E hoje, então, a antífona de entrada diz assim: tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Salmo 24, versículo 15 seguintes. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo de seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Poderíamos nos perguntar o que este gesto de Jesus no templo tem a nos ensinar hoje. Amados irmãos e irmãs, a palavra nos diz que estava próximo a Páscoa dos judeus. Estamos no ano B
e vivendo então o terceiro domingo da Quaresma, a Igreja nos dá a oportunidade de refletir o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 25. Se estivéssemos no ano A, estaríamos hoje ouvindo o Evangelho da Samaritana e vivendo também neste contexto um caminho, poderíamos assim dizer, de apresentação dos candidatos que estão fazendo o caminho de preparação para o batismo na Páscoa do Senhor. Seria o primeiro escrutínio. Seria então vivenciar esta experiência de estar cada dia mais próximo da Páscoa do Senhor. Mas hoje, portanto, a Igreja nos dá a oportunidade de refletir o Evangelho de São João. O Evangelho de São João nos recorda, ou nos remete, melhor dizendo, a esta constatação. Estamos na Páscoa, próximo da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. São João sempre nos remete ou nos recorda esta busca assídua de Jesus em ir ao templo em Jerusalém. São João vai narrar aqui então, diante do seu evangelho, 3 anos da vida de Jesus. Durante esses 3 anos, Jesus procura ir a Jerusalém para viver a Páscoa, trazendo assim, amados irmãos e irmãs, uma compreensão de que Jesus era um verdadeiro judeu. E diante então desta ida para Jerusalém, quando Jesus chega no templo, ele encontra os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Esse povo estava sentado e reunido no templo de Jerusalém. Poderíamos dizer que havia um acordo, uma comunhão entre o sumo sacerdote em exercício daquele tempo com estes cambistas que ali estavam. Os cambistas procuravam tirar então o sustento, poderíamos assim dizer, a partir da compra, da troca, da venda dos produtos que ali tinha e de certa forma dava crédito também ao sumo sacerdote, a quem estava em exercício naquele contexto. No entanto, Jesus percebe nesta realidade uma prática de injustiça muito grande. Primeiro, Jesus alega que o templo não é uma casa de comércio, mas também havia uma prática que não era muito justa. Se nós olharmos, Jesus expulsa, derruba as mesas, tomba as mesas dos cambistas, mas quando chega naqueles que vendem os pombos, as pombas, que era, portanto, o sacrifício dos mais pobres, o que Jesus diz? Tirai isso daqui. E aí, junto a esta afirmação, junto a este imperativo, a esta ordem, Jesus diz, não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Também mais uma vez uma afirmativa no imperativo. Jesus que ordena, não faça da casa de meu Pai uma casa de comércio. Logo em seguida, os discípulos lembram então da passagem que diz, o zelo por tua casa me consumirá. E os judeus, diante de tudo aquilo, se questionam e fazem uma pergunta a Jesus. Que sinal nos mostra para agir assim? Então Jesus dá uma resposta que pode nos levar hoje a uma compreensão profunda do Evangelho a partir de uma leitura espiritual. Não é a única leitura que podemos fazer, também não é uma exegese, mas podemos tirar elementos que nos ajudam a refletir, sobretudo no caminho quaresmal, para viver bem um caminho de conversão e unidade mais profundo, então, ao coração de Deus. Jesus diz, destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus dizem a ele, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu vai levantar em 3 dias.
Então São João nos diz, Jesus estava falando do templo de seu corpo. São Paulo apóstolo vai nos trazer na carta aos Coríntios, amados irmãos e irmãs, a mesma afirmativa. São Paulo diz a cada um de nós, vós sois templos de Cristo, do Espírito de Deus. Templos que foram edificados pela graça de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nosso coração, em nossa vida, em nossa alma. E por isto, Ele nos convida a nos unir a Ele cada vez mais. E olhando, portanto, para esta atitude de Jesus no Templo de Jerusalém, podemos trazer esta realidade para a nossa vida hoje. Se Ele fala do templo, que é o nosso corpo, podemos pensar o seguinte, Jesus hoje também toma a mesma atitude que tomou no Templo de Jerusalém para a nossa vida. Em que sentido? Primeiro, se estamos vivendo uma vida de pecado mortal, Jesus utiliza deste chicote e expulsa ou manda-nos expulsar do templo de nossa vida todo tipo de pecado grave que poderia aqui ser representado pela mesa dos cambistas, pelos bois, pelos carneiras, ovelhas que ali estavam. Oferendas que eram oferecidas a Deus como oferenda agradável. Pois se olharmos para o Antigo Testamento, Abel oferece a primícia do rebanho, aquilo que tinha de mais valioso para Deus, e Deus se alegra com isto. Mas ali havia um aspecto importante, ele entregava também o seu coração inteiro. Senhor, eu te amo tanto que não me importo, até aquilo que eu tenho de mais valor, eu quero te dar, para agradar a ti, porque te amo e quero que reconheças o quanto eu te amo e na realidade de te amar encontro a minha felicidade. Assim o Senhor também nos convida, amados irmãos e irmãs, a olhar para a nossa vida e não que Ele não aceite esta oferta agradável. No entanto, o sacrifício com o passar dos anos, e aqui na época de Jesus nós podemos ver isto, acaba sendo um caminho de aspecto não para agradar a Deus, mas era um caminho de exploração que estava instituído no Templo de Jerusalém. Por isso Jesus procura fazer justamente este caminho, esta iniciativa de purificar o templo. Não faça da casa de meu Pai uma casa de comércio. Olhando para a nossa vida, Jesus também faz este movimento. Não faça da casa de meu Pai, do templo espiritual, do teu corpo, que é morada do Espírito Santo, uma casa de comércio. Uma casa onde você faz trocas que vão, com toda certeza, te levar à perdição. Ou seja, o pecado mortal imprime em nossa alma uma realidade de idolatria. Se nós procuramos, amados irmãos e irmãs, em nossa vida, viver a avarência, se nós não temos a capacidade de abrir o nosso coração para o irmão que sofre, o que nós estamos vivendo? Estamos colocando Deus, ou melhor, colocando dinheiro acima de Deus. E assim nos tornamos idólatras. Nos tornamos adoradores de uma criatura no lugar do Criador. Também, se olharmos ainda assim para a nossa vida e realidade, sabemos que o pecado mortal, o único caminho que nós devemos viver para expulsar isso da nossa vida é por meio da confissão. Não há outro caminho. Uma boa confissão. É necessário ir ao encontro do sacerdote e viver a reconciliação para com Deus. E viver um firme propósito de abandonar esta vida. Ah, padre, mas diante dessa pandemia eu não estou tendo condições de ir ao encontro do padre. Lembre-se aquilo que diz também o Papa Francisco. Na impossibilidade de ir até o sacerdote,
busque a contrição perfeita. Busque aquilo que diz o catecismo, o arrependimento profundo de todo e qualquer pecado, mas com firme propósito de mudança, de não procurar mais viver esta realidade. Padre, mas então estou tranquilo, não estou vivendo nenhum pecado mortal. Mas há de se julgar que mesmo fazendo uma caminhada, mesmo procurando viver os sacramentos, mesmo vivendo a confissão, mesmo comungando a cada domingo ou cotidianamente, ainda há muitas coisas em nosso coração que devemos viver a graça da purificação. E aí Jesus vem então com um chicote para expulsar isso também da nossa vida. A isso poderíamos dizer que aqueles pecados que temos como pecado de estimação também devem ser purificados. As pequenas mentiras, as pequenas desculpas e tantas realidades que vão ferindo o coração de Deus, que vão fazendo do coração dele ser cada dia mais ferido e machucado. Peçamos, portanto, ao Deus da vida que nos ajude a abandonar isto. Mas, Padre, nem isso estou vivendo. Lembre-se, ainda há no nosso coração a raiz do orgulho, da soberba, da autossuficiência. Peçamos, portanto, a Jesus que nos ajude a purificar o coração, a purificar o nosso templo, o templo de nossa vida, para que assim possamos viver com toda certeza o caminho que o Senhor nos convida a viver. Ah, Padre, mas está difícil saber o que eu preciso mudar. Peça a Jesus. Peça a Ele que te ajude a observar aquilo que tem que mudar em sua vida. É a própria palavra que nos diz. Jesus não dava crédito a ninguém que ali estava, pois Ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, pois Ele conhece o coração, o homem por dentro. Se Ele nos conhece no mais íntimo de nós, peçamos a Ele, primeiramente, Senhor, ajuda-me, me ensine a observar as fraquezas do meu coração e dai-me a força necessária, a graça da mudança espiritual, da conversão do coração. Portanto, esta é em nossa vida uma atitude de Jesus, um gesto que Ele realiza no Templo de Jerusalém, mas que ainda perdura em nossos tempos. A conversão do coração, a graça de viver a intimidade com Deus. E é nesta intimidade que podemos dizer como salmista: Senhor, tens palavra de vida eterna. A palavra que é o próprio Cristo é vida eterna em nossa vida. Por isso a lei dele é perfeita e conforta a alma. Traz alegria e doçura ao coração. Senhor, nos ajude a te amar e servir. E servindo, amar também nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.